Boa noite a todos e saudações conservadoras, amigos, amigas. Mais uma noite estudando e o nosso grupo, a cada semana que passa, a cada dia que passa, ele aumenta mais. A nossa relevância na cidade, principalmente, já está começando a ser até reconhecida. Eu não sei se vocês estão sabendo, mas meu irmão é vereador aqui na cidade, por exemplo. E aí, pelo fato de ele ser vereador, algumas pessoas estão sabendo já do que nós estamos fazendo, que é simplesmente estudar, começar um estudo sobre uma área de conhecimento que é o conservadorismo, a alta cultura e todos os afins. Isso já tem movimentado um pouco a algumas pessoas aqui, e eu tenho já recebido convites, pedidos de convite para poder ingressar no grupo também. A gente está, aos poucos, assim, caminhando. Então, é uma grande satisfação. Queria lembrar de duas coisas. O nosso grupo tem um compromisso de uma apropriação intelectual. A gente precisa intelectualmente se apropriar desses conhecimentos. E nós estamos usando também aquela expressão, que eu não sei se foi o D'Artagnan que falou, lá do Churchill, das armas intelectuais. Na hora dos debates também, que tenhamos as chamadas armas intelectuais. E para isso tem que estudar, tem que literalmente conversar com quem já está um passo à frente da gente, para a gente poder continuar crescendo e se desenvolvendo. Tá bom? Então, quero agradecer a todos mais uma vez. E como é que vai ser a dinâmica hoje? O nosso convidado, querido Maurício Marques, ele vai dar vai finalizar aquela fala dele, aquela primeira que foi assim como diz os adolescentes, pá, explodir cabeças. Ele vai finalizar e aí ele vai abrir para nós continuarmos com questões em todos aqueles temas que nós falamos. Tudo bem? Eu vou dar a palavra para ele, não sei se ele vai levar uma hora inteira nessa primeira parte, porque o tempo todo nossa reunião gravada é 1h30, mas se alguém for assistir depois, vai ficar muito cansativo. E aí a gente fecha em 1h30 e continua conversando agora depois em off, como a gente estava antes, tá bom? Mas aí esse tempo todo vai ser mais ou menos de 1h30. A Maurício fala um tanto e nós depois caímos de perguntas e mais perguntas. Tudo bem, pessoal? Assim? Então, professor Maurício, a palavra está com você. Muito obrigado mais uma vez pela generosidade. Meu caríssimo Marco Antônio, muito obrigado pelo convite, fico muito honrado, muito feliz. Em seu nome, eu agradeço a todo mundo que está assistindo. Eu acho fantástico as pessoas terem essa oportunidade de parar um pouquinho de ter certezas ou querer ficar falando coisas, porque você percebe muitas vezes que a pessoa ela nem está dizendo algo que ela acredita, ela só está dizendo algo que faça bem para ela, que faça ela se sentir mais, digamos, poderosa. Então ela diz que é contra, ela diz que odeia, ela diz que não gosta, mas no fundo ela nem está pensando sobre aquilo. Por isso que no nosso primeiro encontro foi aquilo que eu falei, eu comecei até de uma revisada há pouco, eu comecei como nós temos a vontade de buscar a verdade de buscar a verdade tem a verdade, digamos, verdade filosófica e verdade científica, os métodos da verdade científica, os métodos das verdades científicas, que eu coloquei lá, indutivo, dedutivo, hipotético, dedutivo, fenomenológico. Disso a gente falou da ontologia eu fiz uma ligação, que é uma ligação exclusiva dos tipos de objetos que existem na realidade, os modos que existem de poder sobre esses objetos. Então foi a teoria do poder. Da teoria do poder eu mostrei um poder fundamental, que é o poder justamente da persuasão, da capacidade de manifestação de comunicação do ser humano com os outros indivíduos, e a gente falou da teoria dos 4 discursos. E nesse ínterim, faltaram uns detalhes, acho que faltou assim, principalmente um detalhe, que é a questão, eu não lembro se eu falei sobre os tipos ideais weberianos. Então, se eu não falei, eu vou dar... Não falou. Não falei? Então, eu vou dar uma revisada. A ideia é mais ou menos o seguinte, o mundo, a realidade é sempre complexa. A realidade dificilmente vai ser uma coisa só. E a gente tem uma mania incrível, ainda mais hoje, nos tempos modernos, hoje, se você aperta um botão, se você carrega uma imagem, aquilo já está tudo disponível, e aquilo funciona de uma maneira lógica. Mas no mundo real, no mundo concreto, as coisas não acontecem necessariamente de uma maneira lógica. Elas podem ser compreendidas de uma maneira lógica, mas elas não necessariamente ocorrem de uma maneira lógica. Ou seja, você pode reconhecer até uma pessoa que seja, sei lá, doente mental,
Você pode entender logicamente a doença da pessoa, mas a pessoa não se manifesta de uma maneira lógica, apesar da compreensão poder ser lógica. Então, o grande ponto é assim, como a realidade é muito complexa, a gente imagina que a realidade fosse toda cinza. O preto e o branco, eles podem até existir, mas eles são mais raros. O que nós temos é um conjunto, um degradê infinito de cinzas. E se a gente fosse lidar com a infinitude da realidade, ou seja, dos modos de apresentação da realidade, a gente ficaria mais maluco do que a própria realidade. Então, o que a gente faz? A gente simplifica essa realidade. Isso é o que Max Weber falou, que é a formação dos tipos ideais. Os tipos ideais weberianos é mais ou menos o seguinte, vocês têm que imaginar que, de um lado, a parede está branca, e no outro lado, a parede está preta. Então, ela do branco, ela vai ficando cada vez menos branco, ficando cada vez cinza, cinza, cinza mais escuro, até ficar preto. Ou seja, você tem infinitos tons de cinza, mais de 50 tons de cinza, começando com branco e terminando com preto. E o mundo está normalmente nessa parte cinza. Só que se a gente fosse lidar com essa complexidade do real, a gente não conseguiria ter nem a capacidade de compreensão do real, nem a capacidade de determinar os comportamentos dentro dessa realidade tão complexa. Então, o que a gente faz? A gente cria os tipos ideais. A gente fala, ó, tem o branco, o preto, tem o cinza claro, o cinza médio e o cinza escuro. E com isso você consegue diferenciar os modos de existência da realidade. Então, você colocaria o quê? Olha, algo que está muito no final do cinza claro, ele está muito próximo do cinza médio. Então, a diferença entre o final do cinza claro e o cinza médio é difícil, mas o início cinza claro para o final do cinza médio é mais fácil. Ou seja, o mundo tem uma complexidade, e essa complexidade a gente consegue gerir por meio da formação de tipos ideais. Sendo mais objetivo, lembra que a gente falou dos tipos discursivos? Poético, retórico, dialético e analítico? Quando você emite um discurso, em uma parte ele pode ser bem dialético, em outra parte ele pode ser bem retórico. Mas ele, no total, ele sempre pode conter um pouquinho de cada. Para você poder persuadir uma pessoa, que é a intenção retórica, você tem que mover também a imaginação da pessoa, que é a intenção poética. Então, o mundo é complexo e a gente tenta simplificá-lo para poder melhor conhecê-lo. E a gente sabe que essa simplificação não é verdadeira, mas por meio dela a gente pode determinar o comportamento no mundo. Então, duas coisas que eu acho que eu não falei foi os modos de obediência. Max Weber colocou os tipos de obediência que nós temos, os tipos de obediência weberianos, ele coloca como assim, a obediência legal, que é a obediência decorrente da lei, a obediência tradicional, que vem de tradição. Lembra quando a gente falou do tipo de poder de cultura, o tipo de poder de igreja, que nós temos a modalidade ativa a cultura e a passiva a tradição, é justamente essa ideia de passar de uma mão a outra. Então, nós temos a dominação legal, que é pela lei, a dominação tradicional, que é pela tradição, pelos costumes, e a dominação carismática. Você acredite nela, por exemplo, aquele, trago felicidade na tua vida, deposita que entrou na minha conta que você vai ser feliz. Você vai lá e obedece àquela pessoa, aquela obediência carismática. Você vê naquela pessoa qualidades que você desejaria ter ou ser, você acredita naquela pessoa e vai segui-la no que ela mandar. Então, as formas e modalidades de poder, elas vão gerar, assim, instituir obediências. Você tem a instituição da obediência legal, a instituição da obediência tradicional, a instituição da obediência carismática. Daí você vai olhar no mundo real. Um presidente da República, ele tem um poder legal, esse poder legal também tem uma origem da tradição, e o presidente também pode ter um poder Maurício, um detalhe só. Eu acho que você desconectou o seu cabo aí de microfone, alguma coisa. Veja se mexeu alguma coisa. Cortou seu... Ué, aqui tá normal. Vocês estão me ouvindo bem? Agora voltamos a te ouvir bem. Vixe. Que parte que você não entendeu? Você estava falando sobre a questão falando sobre as dominações lá acho que a partir de Weber, aí estava falando sobre legal, carismática, e aí começou a chiar o som. Aí você foi até a parte que falou que o presidente tem Mas já estava a chiando. Tradição. O presidente tem a tradição, você parou mais ou menos por aí. Ele tem a dominação legal, que é a dominação derivada do cargo que ele possui. Isso aí. A dominação também pode ter a dominação tradicional, que a pessoa vai obedecer ao presidente mesmo que ele não conheça nada daquela
do poder, da origem do poder que o presidente tem, mas ele está lá no cargo, eu vou obedecê-lo, e tem a dominação carismática, você acredita na pessoa do presidente e por isso você obedece. E isso é importante por quê? Porque a gente estava até conversando um pouco antes sobre a função, a finalidade do direito. E para entender a finalidade do direito, a gente tem que necessariamente entender sobre o poder, que foi o que a gente falou no último encontro, entender necessariamente sobre as formas de dominação e que tipo de objeto que o ser humano é. Que, por exemplo, se eu falar assim para vocês, vamos amanhã fazer uma reunião 8h30 da noite. Alguém aqui é obrigado a ir nessa reunião? Não. Vocês sabem que eu estou convidando vocês para uma reunião? Sabem. Então, significa o quê? Que vocês são objetos reagentes. Vocês sofrem uma ação externa, mas vocês podem reagir por sua própria força contra este objeto, contra este agente externo. Que vocês são objetos reagentes. Agora, por exemplo, quando vocês têm que pagar o IPTU, vocês vão poder chegar e falar, não, olha, então, prefeitura, esse ano aí não estou com vontade de pagar o IPTU, ano que vem eu pago. Vocês podem dizer isso do IPTU? Não. Então, vocês são obrigados a obedecer a esta ordem externa, e vocês têm consciência desta ordem externa. Ou seja, vocês são chamados objetos conscientes. Vocês não têm poderes para reagir a esta ação, e vocês têm consciência da origem desta ação. E depois nós temos o terceiro tipo de objeto, que é um dos mais relevantes, que é o objeto inerme. O que é objeto inerme? É aquela pessoa que recebe uma ação externa, ela não tem poder para reagir desta ação externa, e ela nem sabe a origem deste agente. Ou seja, no horizonte de consciência dela, não está aquela agente, ele nem sabe que aquela pessoa existe. Lembra até aquela definição clássica do digníssimo, pré-claro, professor Olavo, que tem horizonte de consciência, né, que é a quantidade de informações percebidas multiplicado pela quantidade de informações de operações intelectuais possíveis, que é uma medida quantitativa, é o quanto você sabe multiplicado pelo quanto você pode pensar. É o horizonte de consciência. E você tem o teu horizonte decisório, que é o teu chamado raio de ação, que é até onde você pode agir. Vocês, por exemplo, têm filhos. Se o filho é menor de idade, você fala, agora você vai dormir. Ele tem que te obedecer? É claro que tem autoridade parental. Agora, se o filho do vizinho lá, você vai lá e vai falar para ele, vai dormir, ele vai ter que dormir? Não, vocês não têm poder sobre ele, vocês não têm o raio de ação. Vocês não têm o horizonte decisório. Então, uma das únicas questões de tudo que a gente falou, eu até coloquei o vídeo como aulão de véspera, porque foi justamente isso. É uma revisão do básico, do mínimo possível. Se você não entende a vontade de compreensão da realidade, se você não entende os modos de produção científico da verdade, se você não entende os tipos das coisas que existem no mundo, se você não percebe que desses tipos de coisas, você vai ter determinados tipos de poderes no mundo, e que desses poderes no mundo a gente se manifesta principalmente pelo método, pelo modo dialógico, pelo modo conceitual, pela linguagem, pelas palavras, e não sabe quais são as formas, os tipos de discursos que existem, se você não sabe esse básico, como que você vai discutir qualquer outra coisa? Então, por isso que eu coloquei ao longo de véspera que é o mínimo. No mínimo, a gente tem que saber o seguinte, nós queremos encontrar a verdade, e para encontrar a verdade, nós temos determinados métodos, e esses métodos são aplicados perante a realidade. Nessa realidade, principalmente na realidade política, nós temos a questão da atuação do poder. O poder se manifesta dessas maneiras, e da maneira mais comum, que é a maneira discursiva, nós temos essas formas de discurso. Legal. E daí o que acontece? Nós temos os objetos, ou seja, as pessoas que recebem esse poder, e nós temos a pessoa que recebe uma ordem de um agente externo, e ela pode reagir a esta ordem e dizer, não, obrigado. Você recebe a ordem do agente externo, mas você não pode reagir a essa ordem, para pagar impostos. Ou você recebe a ordem do agente externo e você nem tem ideia do que aconteceu. Então, por exemplo, eu sempre colocava um exemplo assim, imagine que você é um lavrador e, de repente, acabaram com a produção do álcool. Não vai mais produzir álcool. Álcool é feio, álcool mata tartaruga marinha, sei lá, não pode mais ter álcool. Então, o que vai acontecer? A produção da cana-de-açúcar vai diminuir muito. E provavelmente você que está trabalhando lá colhendo a cana-de-açúcar, você vai perder o emprego. Quando você perde o emprego, o que você vai fazer?
Você vai dizer, não, a culpa é da falta do programa de abastecimento de álcool? Ou você vai culpar o capataz da fazenda? Qual o teu horizonte de consciência? Até onde você consegue pensar e enxergar a própria realidade? Então, esse que é o aspecto fundamental. Compreender a realidade é uma forma até de manutenção da sanidade mental. Porque se a pessoa não compreende realmente o mundo real, se ela não tem consciência da origem das ações, o que ela vai fazer? Ela vai xingar muito no Twitter. Ela vai ficar revolta no Facebook. Ela vai ficar falando, não, o mundo é feio, o mundo é mau. Por quê? Porque ela não sabe a origem das ações. Se você não sabe a origem da ação, você não tem a menor possibilidade de poder reagir. Se você não sabe de onde vem o tiro, para onde que você vai se desviar? Entende? Então, a necessidade de consciência da realidade antecede a própria ação perante a realidade. Por isso, volto a repetir, somos fãs aqui, professor Olavo, ele fala, o pior problema no Brasil é a burrice. Se a gente não fosse tão burro, a gente não estaria com tantos problemas assim. Mas é. E todo mundo é burro em alguma coisa. Por isso que é o princípio, né? O princípio até aristotélico. Você fazer um mapeamento da ignorância, saber o que você não sabe. Para a partir daí você tentar compreender alguma coisa. E eu gosto muito porque, assim, quanto mais eu estudo qualquer assunto, mais eu penso, meu Deus do céu, como há meia hora atrás eu era muito ignorante, muito burro. Eu não sabia nada. Então, é aquela humildade que te traz, você fala, meu, eu não sei nada. Então, vamos conversar, vamos conhecer, vamos aprender. E ter a certeza disso. O mundo, ele age sobre determinadas, assim, modos, regras, fórmulas. E se você não compreende os modos como ele age, e principalmente não conhece os agentes de atuação no mundo, você vai estar completamente perdido e a única reação vai ser xingar o mundo. Então, era isso a única coisa que eu vou falar, porque, assim, sabe, é o básico, é o aspecto metodológico da coisa. Porque daí, a partir daí, a gente pode entrar em discussão e ver, assim, tal problema, como que a gente analisa tal outro problema. Então, eu me lembro que vocês tinham começado a querer falar de direito, não sei se vocês querem falar sobre isso. Não, podemos entrar agora, a partir dessas suas bases teóricas, porque, voltando àquele ponto inicial, nosso grupo precisa caminhar e se apropriar desses conceitos, dessas ideias, para poder ver se a gente começa a compreender um pouco maior o nosso mundo e o que está acontecendo. Por isso que quando você está falando, eu mesmo estou anotando algumas coisas para depois ir mais à frente e, a partir daí, ler outras coisas. Eu queria começar sobre essa questão aqui. Você falou que... Deixa eu só ver aqui onde eu anotei aqui. O Marcos... Fala, Tom. Enquanto você dá uma olhadinha aí, vou falar aqui rapidamente, Maurício. Olha só, grosso modo, essa compreensão da realidade, tá? Eu estava pensando aqui, por exemplo, você tem uma realidade que a gente chama, eu vou chamar aqui, né, de natural, tá? Que normalmente quem estuda é física, química, biologia, entende? E uma realidade que seria uma realidade que aí parte para uma subjetividade maior, que seria uma realidade que é da relação humana, que é que a gente está aqui, digamos que, tratando de maneira mais direta, né? Enfim, uma realidade natural, por exemplo, dificilmente você pega um aspecto da física aí, pelo menos você vai abordar de uma maneira mais objetiva do que, por exemplo, você tratar nesse universo de relações que compreende questões mais subjetivas. Não que não tenha também na física, na química, não é que não tenha, mas me parece que esse universo é um pouco menor de discussão do que em relação a essa questão de relações sociais, tá? Como é que você poderia, a partir disso que eu falei, também não sei se eu estou sendo claro, mas assim, como um pontapé inicial, falar desse mundo natural, essa compreensão, compreender a realidade, certo? A partir do mundo natural e a partir, por exemplo, desse universo de relações humanas que criou essa sociedade altamente complexa que nós vivemos atualmente. Eu não sei se eu fui claro na minha pergunta, tá? Bom, pela resposta, eu vou ver se a pergunta foi clara.
Você disse que existe a realidade natural, a gente não considera aquela realidade natural de São Tomás de Aquino, que é aquela realidade natural transcendental, pela ordem destinada a Deus, mas a realidade natural física, da physis mesmo, da própria realidade alheia à atuação humana. Além dessa realidade natural, nós temos a realidade, digamos, cultural, fruto da atuação humana. Daí você falou que na realidade natural nós não temos muitas discussões. E quando você falou que na realidade natural nós não temos muitas discussões, a primeira coisa que eu lembrei foi sobre a ideia, a própria ideia da formação do universo e da evolução das espécies. A primeira regra que nós temos lá, não a primeira, mas uma das primeiras regras da termodinâmica é a entropia. Todo sistema que tem uma quantidade X de energia, a entropia dela, todo sistema tende a se tornar caótico. Não há nenhum sistema no mundo que ele tenda a se tornar organizado. Ele começa organizando e vai se decompondo. Uma das formas do envelhecimento é justamente isso, né? Os telodendros, se não me engano o nome, que são os finais dos DNAs, eles começam a se decompor, a pessoa vai envelhecendo. Então a tendência sempre é a degradação. A gente nasce organizadinho e vai se degradando. Todo bebê é um querido, depois nasce e fica a gente, não é tão assim. É essa tendência natural. Mas mesmo assim, a gente tem pessoas hoje que dizem que não, que a gente é uma sopa de carbono, sei lá, de qualquer oxigênio, etc. Daí teve um choque elétrico e dali do nada surgiu a organização da vida. Você acreditar que a vida surgiu por formação espontânea? Você contraria todas as leis da física. Contraria a principal lei, que é o princípio da desorganização. Então, mesmo a realidade natural é extremamente discutível. Porque você acreditar que de um momento caótico surgiu uma ordem do nada, sem um criador, você está negando justamente todas as observações que nós temos da física, que estão regulamentadas pela lei da entropia. Então, a realidade natural, ela também é extremamente discutível, extremamente volúvel perante a cultura. Porque a cultura vai te determinar o significado de um objeto. Isso é muito importante. Eu lembro que quando a gente conversou, eu falei de objetos culturais, de valores. Lembra? Uma porta fechada. Uma porta fechada significa que você está em segurança ou significa que você está preso? Depende da situação. Porque a mesma porta pode significar que você está em segurança ou que você está preso. Depende de um complexo de situações. Por isso que, assim, a gente sempre tenta analisar a realidade, até naquele princípio de você, o princípio da evidência, você vê o que é evidente, o princípio da análise, você divide os problemas em vários, da enumeração, você vê as soluções daqueles pequenos problemas, e depois da síntese hierárquica para ver o que é mais importante e o que é menos importante. Mesmo tendo esse protocolo de pesquisa científica, a gente sabe o seguinte: há certas coisas que não têm uma determinação tão claramente objetiva, porque vai depender da vontade humana. E daí você vai perceber que a vontade humana é fundamental. E a vontade humana faz parte da alma. A alma é inteligência e vontade. Daí o espírito é a ligação da alma com o transcendente. Mas a alma humana é inteligência e vontade. Então a gente vai começar a perceber que, opa, a inteligência e vontade humanas determinam o próprio modo de produção da realidade. Que faz com que, nossa, que bobagem você acreditar em criacionismo. Eu não acredito em criacionismo simplesmente assim, puf. O que eu acredito é o seguinte, que de repente estava tudo concentrado numa balinha só, daí teve uma mega explosão e tudo ficou organizado. Moçada, você tem que ter muito mais fé nisso do que você ter fé que houve alguém que impôs uma ordem, que a gente chama de quantum fluctuation, as flutuações quânticas, que eram os modos de determinação de como seria organizada a realidade a partir do Big Bang. E quem determinou as flutuações quânticas, o quantum fluctuation? Então, daí a gente vai entrar naquela questão que é transcendental. Mas no mundo de hoje, você imaginar Deus é um pecado. Bonita é criança de 13 anos de idade, que é uma menina, acha que é menino e manda o pai para a cadeia porque o pai chamava ela de filha. Viram isso? Nos Estados Unidos? Eu vi do Canadá, né? 14 anos. Velado. 14 anos o pai não quis que ela fizesse a transição que eles falam. E aí deu uma BO lá. Então, veja, tem pessoas que têm disforia de gênero, tem, essas pessoas merecem respeito, merecem o maior respeito e carinho. Mas uma criança que não sabe nem
2 mais 2, agora ela sabe que ela vai ser pro resto da vida. Sei lá, 90% das crianças e adolescentes que têm disforia de gênero, depois elas vão lá e ficam no seu próprio gênero, os teus gêneros ficam mesmo no teu sexo, ficam cisgêneros. E daí, de repente, não, ela teve uma ideia que pode ser diferente, vamos já, manda cortar, amputa, e quem falar errado é fascista. Então você vê assim que a ordem no mundo, principalmente no mundo atual, é a ordem do mundo pós-moderno, que é o mundo da pós-verdade, que é o mundo da negação do evidente. É o mundo do você vai acreditar em mim ou nos seus próprios olhos. Então, na realidade, mesmo a realidade física discutível, e a realidade cultural hoje, acho que foi Santa Brígida, até o D'Artagnan, o professor D'Artagnan, pode falar sobre isso, não me lembro qual foi a santa que disse que 40 anos antes do ano 2000, o capeta ia ficar liberado no mundo. Se você olhar o que aconteceu a partir de 1960, você tem alguma dúvida de que isso está acontecendo? Entende? Então, assim, a realidade do mundo cultural ela é extremamente complexa, ela depende principalmente da atuação humana. Só que a atuação humana deve ser uma atuação racional. Uma ação racional em relação a fins. A gente deve ter objetivos bem declarados. Porque apenas a ação racional em relação a meios, elas são fundamentais para o ser humano. Você agir de acordo com os seus valores, com aquilo que você acredita é verdadeiro, bom, belo. Ações racionais em relação a meios para o indivíduo é maravilhoso. Mas para a sociedade, a gente precisa trabalhar com ações racionais em relação a fins. Quais objetivos nós queremos e quais estratégias utilizaremos para atingir aqueles objetivos. Se eu respondi a tua pergunta, Paulo, acho que foi para mim. Deixa eu fazer mais um adendo, então, a essa pergunta, depois eu faço a minha. Aristóteles fala sobre fazer o caminho inverso ao de Platão. Platão sai das ideias gerais e vem para o específico, e aí Aristóteles faz aquela virada onde você sai da realidade concreta e você vai em graus até atingir lá a questão mais chamada de transcendental. Será que caberia um pouco nessa análise que Paulo perguntou, o caminho de Aristóteles? Você reconhece o mundo e a partir daí você vai abstraindo e indo mais além? Bem, todas as formas, todos os métodos de abordagem da realidade, eles são extremamente dialéticos. Então, você pode olhar a partir dos, digamos, nesse caso seriam os tipos ideais, as formas ideais platônicas, que tem até uma noção meio pitagórica nisso. Você pode partir de um princípio mais empírico, que seria um princípio mais, digamos, nesse estilo aristotélico. Mas o ponto relevante é o seguinte: você tem um problema, você quer solucionar esse problema. Para solucionar esse problema, tem que compreender qual ele é. Então, se a gente abstrai e fica muito na abstração, como que é? Como que é? Para quem não tem cão, caça com gato. A questão é o que você quer. A apreensão da estratégia é sempre teleológica. O que você quer com aquilo? Qual é o teu objetivo? Daí os meios você vai utilizar conforme eles sejam úteis naquele determinado momento. Então, não, tem que ser apenas numa forma, digamos, mais platônica. Se for assim, dessa forma, porque eu vejo até um pouco diferente. Eu prefiro aristotêlico, mas... Porque, veja, eu me lembro que eu tive até uma discussão, há muito tempo atrás, quando o Sócrates ele foi julgado e foi condenado à morte, a beber a cicuta. E daí eu li um livro, eu vou lembrar o nome do autor em algum momento, que era o julgamento de Sócrates, eles dizendo que eram 700 juízes escolhidos democraticamente, pela ordem alfabética e tal, e daí Sócrates já começou: moçada, vocês não são juízes. Vocês foram chamados para julgar o meu caso pela ordem alfabética. Vocês não sabem nada de justiça, vocês não sabem nada de direito. O que vocês falarem é bobagem. Sócrates já chegou com 2 pés no pescoço. E mesmo assim, a votação foi mais ou menos 60-40, 55-45 para ele ser considerado culpado. E lá era no modo bifásico. Então ele foi considerado culpado. E depois que ele foi considerado culpado, eles iriam decidir qual a pena que Sócrates teria. Daí falaram: não, ó, ele pode pagar uma multa, ele pode sofrer ostracismo, ia ter que ser expulso da cidade, ou ele será condenado à morte. Daí já estava lá a galera, Platão: não, Sócrates, é nós, hein, nós paga isso tranquilão. É só pagar para esses caras e tal, vou mandar todo mundo catar coquinho, para a gente não sofrer sanção depois. Daí o que aconteceu? Ele chegou lá e esculachou: não, eu pago uma multa, quanto? Ele paga R$10. A galera: como assim?
olha tudo que você fez, a tua multa tinha que ser gigantesca, tem uma galera querendo pagar para você. Pelo julgamento que eu tive, pelo grau de excelência, vocês só pagam R$10. Daí teve o julgamento para ele ser condenado de mais ou menos 70% a 30%. Ou seja, mais gente mandou Sócrates a tomar cicuta do que essas pessoas acreditaram que Sócrates fosse culpado. Então a gente, não, porque hoje no mundo, moçada, vai olhar lá na Grécia Antiga, na grande Atenas, que era maravilhoso. Vocês não lembram lá do Aristóteles, meio brabo, que quando morreu Platão, Aristóteles seria o herdeiro natural da Academia Platônica. O que aconteceu? Um primeiro de Platão que pegou tudo. Mas ele não é grego, ele não é grego, ele é macedônico. Sim, mas de qualquer maneira, ele que estaria comandando tudo. Ele poderia ser o diretor de tudo. Ele poderia não ser o proprietário formal, mas todo mundo sabia que ele era a pessoa mais qualificada dentro de todas as pessoas do quadro. E quem que ficou lá como chefão de toda a Academia Platônica? Primo de Platão. Isso que a gente está falando da Academia Platônica. Então, em que momento da história da humanidade houve uma passárgada? Houve um momento que o mundo fosse maravilhoso, que fosse tudo lindo, e só hoje que está feio. Sabe, essa é uma das coisas que eu sempre trabalho assim, não, porque antes era lindo, não era. Coisa reacionária. Um desafio. Pessoal, se ninguém quiser fazer uma pergunta, eu tenho a minha outra pergunta. Posso? Porque vocês sabem que eu falo mesmo, eu pergunto mesmo. Então lá vai eu. O tema consciência da realidade. De maneira prática, como é que você aconselha a gente para que não só nós tomemos essa consciência da realidade, como também, por exemplo, eu sou professor do Fundamental 2, que é do 6º ao 9º ano, e também do ensino médio. E como é que eu também poderia fazer isso? Fazer com que as pessoas começassem a entrar nesse caminho de tomada de consciência dessa realidade. Uma coisa que eu posso falar, eu me lembro, eu passei 10 anos lecionando, acho que 9 anos lecionando em faculdade, em universidades, formei núcleo de pesquisa, tal, etc. As perguntas mais interessantes e desafiadoras que eu tive foram quando eu fui dar uma aula para um pessoal da 5ª série. E daí eu parei, olhei e falei, meu Deus do céu, as pessoas vão emborrecendo dentro do sistema educacional. E está cada vez pior, estão ficando cada vez menos inteligentes. Então, a primeira dica é o seguinte, a questão é a vontade. A primeira coisa que eu diria, assim, eu, pessoalmente, hoje é primeiro, reze todos os dias pelos seus alunos. Reze muito e peça, assim, Deus, por favor, faz com que essas pessoas tenham vontade de conhecer a realidade. Que esse é o princípio fundamental. O princípio fundamental é a vontade. Tem até um adágio, eu acho que é da época da escolástica, que dizia assim, eu posso levar o cavalo para o riacho, mas eu não posso obrigá-lo a beber água. Então, você pode apresentar tudo para aluno, para criança, para jovem, para adulto. Mas se a pessoa não tem vontade, é irrelevante. A vontade antecede. E a vontade antecede a ação. E a espiritualidade antecede a vontade. A espiritualidade determina a inteligência e vontade, e da inteligência e vontade comandam a ação. É esta a ordem hierárquica das coisas. Então, primeiro é isso, reze por eles, e peça realmente, e chegue, instalar mentalmente, porque a gente tem que saber assim, nós somos bichos que sabemos falar bonito. Sem Deus, a gente é o que é isso? Nós somos bichinhos, uns mais feios, outros menos feios, que sabem falar bonito. Então, o primeiro é isso, é pedir a Deus, por favor, me ajude. E o segundo é instigar a vontade do aluno. Por isso que eu falei assim, vamos conversar hoje, etc. Mas eu quero perguntas. Porque, né, você, sabe, você não pode dar água para uma pessoa que não está com sede. Então, a vontade antecede o que você quer conhecer. E o mundo é cheio de coisas maravilhosas e boas para serem conhecidas. Então, a questão é mostrar isso. E mostrar que o conhecimento do mundo liberta. Quanto mais você conhece o mundo, mais livre você se torna. Tem até uma frase que eu adoro do Albert Camus, que é, eu quero me tornar, é mais ou menos, né, em paráfrase, eu quero me tornar tão livre neste mundo que a minha própria existência é uma afronta a essa realidade.
Então, você fala, moça, é para você se libertar. Dinheiro é bom, que te ajuda a você ter trabalho, a você ter o teu sustento, são coisas valiosas, são coisas honrosas, legal. Mas, além disso, ele te torna livre. Você conhece a realidade, e quando você entende as causas das coisas, você fica muito mais tranquilo. Você entende o porquê estão fazendo aquilo, não apenas o que estão fazendo. Você saber quem faz é importante, saber por que faz é importante, para que faz é importante, mas saber a causa, o porquê ele age daquela maneira, isso te liberta. Muitas vezes você vai entender que a pessoa não está nem brava com você, ela está falando aquele monte de palavrões porque ela está nervosa com outro problema, ela precisa de ajuda, não de enfrentamento. Então, essa é a grande questão, é você mostrar para os alunos que conhecer a realidade o faz tornar-se livre dessa realidade. E a criança é apetite e concupiscível. A criança quer saber de bens fáceis de serem adquiridos e poder viver com eles. Nós somos assim. Ou você não trocaria, sei lá, uma saladinha de beterraba por uma lata de leite condensado. Eu trocava uma semana de comida por uma lata de leite condensado. Eu também. Uma semana de beterraba, ou você quer uma lata de condensado para a semana inteira? Uma lata de leite condensado. Então, entender, as limitações que nós vemos nos outros são limitações que nós temos em nós. Então, quando eu falo assim, os outros, e isso é muito importante sempre, eu também estou falando de mim. Eu também sou assim. Não acho que eu estou falando no meu pedestal, não, porque você... Não, eu também sou isso. E essa honestidade que a gente tem com você, nós também somos uns pedaços de não coisas boas. E reconhecer que você não é tão pior ou tão melhor quanto o outro. Muito bom. É isso aí, instigar os alunos e essa questão da vontade de conhecer a realidade. Esse é o drama do professor hoje. Eu sou privilegiado, falo muito, eu trabalho em 2 escolas da rede particular, numa cidade pequena, então você ainda tem os alunos. Tem uma escola, então, que eu ensino o que eu quiser ensinar. Claro que nem todo mundo vai se apropriar disso assim muito rápido, né? E os alunos têm seus tempos, mas eu acredito que eu sou, de certa medida, nesse ponto privilegiado. Alguém mais quer fazer uma outra questão? O Maurício, você estava falando da entropia e falou de flutuações quânticas, não é isso? O que são essas flutuações quânticas? Dá para você falar aqui ou complica? Tá sem som, tá? Você desligou o seu som, Maurício. Eu vou até falar de uma definição que tem aqui. Quantum fluctuation, temporary random change of the amount of energy in a point of space. Uma quantidade randômica, randômica que ela pode se modificar de energia num ponto de espaço, da maneira como é previsto pela teoria da incerteza do Heisenberg. O que isso quer dizer? Quer dizer o seguinte, que antes do Big Bang, você tinha somente as flutuações quânticas. Essas flutuações quânticas determinariam a maneira de como esse Big Bang iria acontecer. Ou seja, mesmo no aspecto teórico do Big Bang, que é uma teoria, digamos, materialista, com a ausência de Deus, mesmo assim, você tem que ter alguma maneira de informação que determine como algo vai acontecer. Porque você pensa assim o seguinte, 2 mais 2 é igual a 4. Em soma escalar, porque em soma vetorial, 2 mais 2 pode ser igual a mais 4 ou menos 4, né? Em soma vetorial, que quando você tem direção, vetores, né? Sentido e direção, então 2 mais 2 assim daria 4, assim daria 0, e assim daria menos 4. Mas em soma escalar, não em soma vetorial, em soma escalar, 2 mais 2 é igual a 4. Alguém tem uma dúvida disso? Não tem como ter dúvida disso. Legal. 2 mais 2 só é igual a 4 na hora que você faz a soma, ou antes mesmo de você fazer a soma, 2 mais 2 já é igual a 4? Antes mesmo, é que nem a questão das formas geométricas. Não é porque eu fiz a demonstração delas, digamos, no quadro, é que ela surgiu a partir dali. Já existe anterior a isso. A verdade é declaratória da realidade. Eu me lembro até do desenho animado, era do Papaléguas lá e do Coiote, e daí o Coiote foi lá, etc. O Papaléguas deu o olé clássico, o Coiote foi até o meio do abismo, ele parou no meio do abismo e ficou olhando assim, sem saber o que acontecia. Ele tira do bolso o livro da Gravitação Universal de Newton, ele dá uma folhada no livro e daí que ele cai. Eu achei genial aquilo, que eu falei, um exemplo, sabe, eu queria ter gravado, vou achar em algum lugar, para explicar que é justamente isso.
a realidade não depende da sua compreensão dela. A realidade existe. Você compreender essa realidade, o problema é teu. Então, esse é o ponto. O Quantum Fluctuation é justamente essa noção de determinar quais são as regras de como a realidade vai acontecer. Por mais que você tenha uma incerteza, do princípio da incerteza de Heisenberg, de como exatamente vai ocorrer, mas você tem um limite da variação daquilo do que seja possível. Então, por isso que a gente diz o quê? Mesmo na complexidade do Big Bang, do materialismo do Big Bang, você vai acontecer dentro de determinadas regras. Então, vamos lá. Essa teoria do Big Bang, ela coloca que o universo existiria em torno, mais ou menos, aí de 15 bilhões de anos. A Terra, mais ou menos, em torno de 5 bilhões de anos, certo? Então, a gente poderia imaginar que antes do Big Bang, por exemplo, tudo existia, ou o que existia, essa energia que existia, ela está em estado potencial, mas com um potencial, de certa forma, assim, já quase que pré-determinado, ou seja, a partir do momento em que esse potencial fosse desencadeado, ele iria executar uma série de funções que seria o surgimento, por exemplo, do universo da forma com que ele foi sendo constituído. É por aí mesmo? Aquela noção de atualização do ser decorre da sua quantidade de potência, de potencial. Você só se torna aquilo que você poderia ser. Eu, por exemplo, nunca vou me tornar um passarinho, mas eu posso me tornar um pequeno demônio ou um pequeno santo. Esses estão dentro dos nossos potenciais. Mas é o conceito aristotélico? Desculpa. Oi? Esse é o conceito de Aristóteles de potência? De potência. Que o ato ele só se realiza dentro da tua capacidade de potência. Então, o ser humano ele tem capacidade de potência de tanto virar um santo, quanto virar um capeta. Dentro do paradigma católico, que é o único paradigma que eu reconheço como verdadeiro. Uhum. Que ninguém é obrigado a acreditar, mas o ser humano ele tem essas duas potências. Ele pode se tornar santo, diabinho, ou ficar no meio termo. O meio termo é um diabinho preguiçoso. Tá certo. Vamos lá, pessoal. Só tá eu e o Paulo aqui só na... Tiago, tem alguma questão, Tiago? Você que sempre vem com as questões... Acho que o Tiago saiu. Flávio, tem alguma questão da sua área de engenharia aí? Ó? Maurício? Não, Marquinhos, por enquanto... Não, Paulo, Marquinhos, por enquanto, capitando aqui que vocês estão comentando. Tá bom, então. Paulo? Já que o Flávio, até o momento, ele não tem, vamos lá. Maurício, olha só. Eu, muitas vezes, fico avaliando aquele movimento iluminista, ele foi uma tentativa de colocar a razão como o centro das questões que seriam resolvidas, ou seja, os problemas humanos seriam resolvidos sempre com a razão, certo? Mas eu acho que o Freud ele foi muito importante quando ele trouxe esses aspectos aí de vida que ele chama de inconsciente e que eu particularmente estudo, tá? E entendo que ele está perfeito nas colocações dele, pelo menos a nível de inconsciente, de uma série de motivações que não são conscientes. E o objetivo, inclusive, por exemplo, de uma análise é tornar o consciente, ou melhor, o inconsciente consciente. Isso seria um objetivo, por exemplo, de uma análise. Que também, no meu entendimento, é uma forma de se buscar compreender a realidade, certo? Inclusive a realidade das nossas ações no dia a dia. O que é um trabalho bem grande, tá? E nesse aspecto, por exemplo, que nós estamos tratando aqui, essa questão, por exemplo, de vida íntima, aqui a gente está falando de vida interior, íntima, certo? Tá? Também existe uma realidade, obviamente, né? E porque eu ajo de uma forma ou eu ajo de outra forma, eu tenho motivações, muitas vezes, que são de natureza inconsciente, tá?
Então, como é que a gente poderia tratar isso dentro do que nós estamos discutindo aqui, dessa compreensão da realidade? Mais uma vez, eu não sei se eu estou sendo claro. A principal questão é pensar assim, um homem adulto, ele ficar fundado a sua ação em função de pulsões, eu acho um pouco limitador demais, para atuar no eufemismo. Se você é um homem adulto, as suas pulsões não determinam mais as suas ações. Justamente uma das noções do indivíduo maduro é ele não ser escravo de suas paixões. Isso foi tratado desde Plotino, Sócrates, Aristóteles, todo mundo fala isso, e o próprio estoicismo trata desse assunto. O estoicismo foi tão importante até na própria questão que a gente coloca no catolicismo, que é o que eu mais gosto, que é aquela questão da própria evolução mística. Você tem uma noção estoica muito forte. Você não ser determinado pelas suas paixões. É uma modelação do indivíduo adulto. Por isso que eu sou muito mais, eu acho que a terceira escola de Viena, não sei, talvez você possa até me dizer melhor, que trata da logoterapia, aquela abordagem fenomenológica do Viktor Frankl. Porque o estoicismo, que traz aquela noção da ascética, que é aquela noção mística do catolicismo, é justamente essa daí. O ser humano pode viver igual um cachorro. E a maioria vive igual um cachorro, motivado apenas pelos apetites concupiscíveis, ou pelos apetites irascíveis. Aqueles bens fáceis de adquirir, né, que é o concupiscível, os bens difíceis de adquirir, que é o irascível. Mas o ser humano maduro, e não nem mesmo espodaios, mas o ser humano maduro não pode ser escravo das suas paixões, senão ele não é maduro. Então, aquela noção de que você seja determinado por suas pulsões, ou aquela questão eros thanatos, até os 18, dependendo da tua vida, 20 e pouco, legal, depois disso, você vai amadurecer, vai ser justamente um adulto, quando você não é mais escravo das suas pulsões. Elas existirão, mas elas não vão determinar. Você está andando na rua, você vê lá, sei lá, uma Ferrari. Não vai pegar uma pedra, bater abrir o carro, roubar a Ferrari. A tua vontade é ter aquela Ferrari. Eu entendo você querer ter essa Ferrari. Mas por que você não vai agir em função das suas pulsões? Muitas vezes não vou nem ser preso. Às vezes a pessoa vai ter aquela noção moral, que é justamente isso que traz aquela nossa noção do conservador. O que é o conservadorismo? Conservadorismo tem várias maneiras de compreendê-lo, porque o conservadorismo não é uma doutrina, muito menos uma ideologia, mas é uma disposição do espírito perante a realidade. É a noção de que há valores no mundo real que esses valores devem ser preservados, porque os valores não existem por si mesmos. Então nós temos o valor da honestidade. Então nós fugimos da desonestidade. É a característica da polaridade axiológica. Para cada valor, existe necessariamente um desvalor em sentido contrário. Buscar o bem é fugir do mal. Você não ama tanto o bem se você não odeia o mal. Você não ama tanto a honestidade se você não odeia a desonestidade. Ou sei lá, podemos colocar um outro exemplo. Você amigo, um casal, daí você, sei lá, você acha linda a esposa do teu amigo. E a esposa do teu amigo está bem afim. Você vai querer ir lá para cima? Mesmo que ela queira fazer isso, ficar tudo quietinho, ninguém vai descobrir. Isso está dentro dos seus valores, e daí a gente vai ter essa noção moral. E até eu coloco assim, a noção moral, eu coloco a moral objetiva, que seria a moral média de uma sociedade, ou seja, os valores médios de uma sociedade. Valores seriam orientadores de ação humana. E nós temos a nossa moral subjetiva, que são aqueles valores que nós internalizamos. Aqueles valores que, quando a gente descumpre esses valores, a gente sente remorso, a gente sente culpa. Por isso, até o livro que eu estou lendo hoje é do padre Leonel Franca, A Crise do Mundo Moderno. E ele está tratando assim, muito nesse sentido de que a civilização é justamente isso, é a construção de valores. O que é valor? Valor é fugir do que é ruim e buscar o que é bom. De uma maneira bem simplificada. Quais são as coisas que nós consideramos boas e quais são as coisas que nós consideramos ruins e o que nós fazemos para buscar o que é bom e o que nós fazemos para evitar o ruim. Então, esta é a concepção moral da sociedade, é justamente a formação de uma civilização. Por isso que nós somos considerados civilizados. Por isso que nós temos o direito civil. O que é o direito civil?
O direito civil é quando você está fazendo alguma coisa na qual, mesmo se você errar, você não vai ser punido de uma maneira que você seja preso. Não é do direito penal. Então, você não pagar uma conta, está dentro do direito civil. Normal, não teve o dinheiro, não quis pagar, tá dentro do mundo civilizado. Só que quando você começa a agir de uma maneira que destoa tanto dos valores do comportamento normal de uma sociedade, você vai receber uma punição, que é a chamada sanção punitiva, que é o contrário da sanção premial. Então, esta punição vai decorrer por quê? Porque o teu comportamento não corresponde aos valores médios de uma sociedade. Qual sociedade? A tua civilização. Então, quando colocou aquele iluminismo, foi para trazer a razão? Não, o iluminismo veio para querer retirar Deus da jogada. A ideia do iluminismo é: vamos tirar, é nós que manda, que nós temos nossas vontades, não vamos com essa, não. E isso foi permitido desde a possibilidade de reforma protestante, desde aquela noção de que não existe, a gente desnatura o justnaturalismo no seu aspecto teológico, porque se diz que não existe a vontade divina, existe a interpretação das palavras consideradas de Deus. Daí a gente já começa na questão que até o linguistic turn que a gente teve no século XX, de que as coisas não são objetivamente dizíveis. Você fala alguma coisa, mas depende do que o outro interpreta. Eu falo isso é azul, e você pode entender que eu estou dizendo gosto de pizza. Porque a linguagem é um complexo só que ele não tem uma ligação com algum referente, com algum ente real. Que é que a gente chama, fazia assim, masturbação intelectual. Ficar pensando sobre tudo e não conhecer, não descobrir e não agir em relação a nada. Então, o que eu vejo é isso. O ser humano adulto não pode ser escravo de suas pulsões. Se ele for, ele já não é adulto. Uma definição do adulto é aquilo. Você não lembra daquele teste que faziam com criança? Eu acho que é real, que colocavam a criança num lugar que ela não ficasse muito confortável e falavam: ó, tá aqui um docinho para você. Você pode pegar esse docinho, vazar e comer e vazar. Ou você pode esperar aqui uma meia hora, 1 hora, que você ganha mais um docinho. Daí depois eles avaliavam as crianças que esperavam pelo segundo docinho, tinham maior probabilidade de sucesso, porque elas postergam seus prazeres. Eu não quero tudo agora, tudo já, tudo para mim. Teste do marshmallow, muito obrigado. Que é justamente essa ideia. Se você posterga os teus prazeres, você vai ter uma vida muito mais produtiva. Porque senão você vai ver o quê? Eu vou viver viver dos meus gozos, viver do Freud, que é justamente essa noção do mundo pós-moderno. Não tem nada mais sacrossanto do que o meu prazer. A coisa que mais importa é o meu prazer. O resto é detalhe. E daí quando você começa Walter Mischel, Teste do Marshmallow, muito obrigado, Thiago. É justamente essa noção de que quando você começa a perverter os valores de uma civilização, você está destruindo essa civilização. Teve a psicologia de massas do fascismo. Se alguém puder procurar lembrar o nome do autor, eu me lembro quando, na metade desse livro, eu me lembro que eu parava para vomitar. E o autor é um autor relevantíssimo. Ele colocava que o fascismo era determinado porque havia um controle das pulsões sexuais. A gente devia deixar todo mundo no oba-oba, que daí ia ficar bom. Ai, eu já vou lembrar o nome do autor, deixa eu até procurar. Psicologia de massas do fascismo. E esse é um livro que você lê? William Reich, esse mesmo. Você lê esse livro, é fantástico. William Reich. Ou Wilhelm Reich, dependendo de como sabe pronunciar, porque eu não sei nenhuma delas. Mas o aspecto fundamental é o seguinte: ele colocou, e até no início, quando ele fez essa proposta que era para os marxistas, o pessoal falou: não, pelo amor de Deus, não queremos saber sobre isso. Mas depois eles começaram a estudar e falaram: isso daí é muito útil. A Escola de Frankfurt utilizou muito isso. Que é justamente o quê? Você coloca no seu... Viva em função das suas vontades mais baixas, mais imediatas, suas satisfações mais cruentas e mais vulgares, porque quanto mais o ser humano se tornar escravo das suas pulsões, mais fácil ele é ser escravo de qualquer outra coisa no mundo.
Porque se um ser humano não consegue nem controlar a sua vontade de, sei lá, comer um doce, se nem isso ele tem a disposição de inteligência e vontade para agir, imagina o resto. Daí quando você pega uma sociedade onde todo mundo está voltado para o prazer, todo mundo quer a recompensa imediata, todo mundo só quer se dar bem, aí você consegue ter um clima cultural suficiente para dizer, fique em casa, que senão você vai morrer. Então por isso que a revolução ela vai ocorrer sempre pela cultura, porque vai determinar o que as pessoas vão aceitar. Sara, todo mundo vai morrer. Não quer dizer que não, agora vamos negar. Ninguém vai negar a existência de um problema. Mas esse problema está causando problemas muito maiores. E pior, com o apoio da população. Pior, com pessoas indo denunciar os outros. Eu vi um vídeo de um policial, acho que aqui do Paraná. O cara lá armado, máscara, falou, moçada, é o seguinte, a gente não quer que incomodar, a gente quer pegar bandido. Mas denunciam, a gente tem que aqui ver. Se nós vamos fazer, o policial vai ser o quê? Vai perder a farda por prevaricação? Porque é policial na cadeia, cara? Deixa eu fazer um apontamento, então. Posso? Pode, claro. Você trouxe essa questão em cima do que o Paulo falou, e aí, na sua fala, eu fui percebendo também que é basicamente o homem diante do que é certo e do que é errado também. Eu me controlo, eu sei o que é certo e o que é errado. Por exemplo, eu tenho um casamento de 27 anos, tenho casa, família, tenho um monte de coisa. Eu estou andando na rua, uma determinada mulher ela se oferece, e aí se eu não conseguir fazer um julgamento mínimo de tudo que eu construí com a Cláudia, minha esposa, meus filhos e a nossa vida, por conta de uma aventura, é claro que um homem ele tem que fazer esse julgamento do que são as coisas que valem e as coisas que não valem, o que é certo, o que é errado, etc. E tal. Então, já que você chamou o assunto lá das pessoas que estão uma entregando a outra, denunciando, tem chegado para nós temos até 2 autoridades aqui na área militar também, que é do nosso grupo, tem chegado para nós alguns vídeos de alguns policiais militares, guardas e outras autoridades que têm cometido alguns abusos. Qual é a sua avaliação? Sabendo que eu acho que muitos daqueles homens que estão cumprindo aquelas ordens, eles sabem que algumas daquelas ordens são muito questionáveis, né? Como é que você percebe isso? Sabe o que eu falei, né, Maurício? Entendi. O primeiro ponto é assim, como que você vai dar uma resposta concreta de um problema abstrato? Para dar uma resposta concreta de um problema abstrato, você tem que ver, no plano da abstração, ou seja, não de um fato que realmente aconteceu, entender o seguinte, quem é que faz o julgamento de que aquilo seja uma ordem legal ou ilegal? Porque se você é um soldado, se você é um cabo, ou qualquer um da hierarquia, dentro da carreira militar você tem hierarquia e disciplina. Se mandaram você, a não ser que seja manifestamente ilegal. Então eu vejo muita gente, não, porque como que o policial obedece? Cara, tu já foi policial, tu conhece policial? Cara, os caras passam, os caras de hierarquia e disciplina, meu. Mandou missão dada, missão cumprida. O policial não vai parar. Não, agora nós vamos aqui sentar e vamos avaliar a razoabilidade da ordem do coronel. No mundo que está o pessoal para dizer que os outros têm que fazer isso. E pior, razoabilidade no país que tem inquérito ilegal. Que agora decidindo que você pode usar prova, que nem sabe se é verdadeira ou não, prova ilegal para acusar alguém. Então, da onde que você vai ter racionalidade jurídica e impor que esta racionalidade jurídica que não existe deva ser realizada pelo soldado que está lá na missão? Entende? Então, é sempre o outro que tem que fazer e tal. E por quê? Porque a gente tem essa formação cultural atual hoje, do hedonismo, da satisfação imediata. E, pô, soldado, não estou dizendo assim, todos os soldados são bons. Quem está lá dentro, meu pai é coronel da reserva. Eu conheci vários, eu tenho amigos meus que são hoje policiais. Eles são policiais como que é? Do operacional. Não é policial que fica lá paradinho. Não, operacional mesmo. É tiro mesmo. Eu tenho uma que até, ela tem o mesmo, ela é homônima da minha mãe que mora lá nas Filipinas. Às vezes, conversando com ela mostrando as Uzi que ela tem, metralhadora, armamento pesado mesmo para dar tiro em bandido. Você acha que não, tem que ir lá fazer isso? Você acha que, não, agora nós vamos aqui sentar e vamos ver a razoabilidade jurídica do pedido do meu comandante. Porra, você está lá num teatro de operações,
você está responsável pelo tiro de comprometimento. Se tem sinal verde, tu dá o tiro, meu. Não vai, não, vamos ver se pode. Então, agora vai exigir de um policial razoabilidade jurídica em um país que tem inquérito, né, o inquérito do fim do mundo, o livro está ali, espetacular ainda, num país que usa prova ilegal para acusar uma pessoa, da onde? Não tem razoabilidade jurídica dentro do Poder Judiciário. Você vai dizer que a razoabilidade jurídica vai ser lá do operacional, do cara que está com a arma na mão. Que, inclusive, tá, pô, eu vim aqui para matar bandido, eu tenho que ficar sendo babado desses caras. Então, sabe? Como que... Não, eu compreendo. Eu sou do lado das pessoas que, por nós, estão com autoridade para fazer algumas ações. Os vídeos também que aparecem todos factuais, a gente não consegue ver a cena toda como um todo também. Eu compreendo também essa diferença entre uma análise e o fato real e concreto, tá certo? Só que eu fiz essa consideração porque, por exemplo, eu, Marco Antônio, sou um professor, tá certo? Eu sou o professor, mas eu sou Marco Antônio, o professor, e no meu fazer é muito mais fácil, é claro, também. Tem comportamentos que eu posso ter e comportamentos que eu não posso ter. Deixa eu contar para vocês aqui, eu dei aula durante anos e anos em cursinho. Os professores se relacionavam com as alunos menores de idade. E era quase que uma cultura nos cursinhos aqui da região. Entendeu? Que não é o meu caso específico. E aí, ou seja, mas isso não é um ato do professor, isso é um ato daquela pessoa lá que tem essa coisa de fazer. E os pais, eu falo isso, Maurício, porque os pais, quando eles mandam os filhos para a escola, eles têm uma certa confiança, né? Não sei se tem ainda, uma certa confiança naquela pessoa que está lá na frente. Na cabeça dele, em um momento, ele achava que o professor é que ia pegar a filha dele, só para ter uma coisa de comparação. Mas alguns espalhados é que faziam isso. Mas eu entendo essa coisa da pessoa real e concreta, que está naquele momento específico, naquele contexto. Eu só chamei a atenção porque é o que está sendo falado muito nas redes sociais e até por pessoas chamadas de direito conservadores também, que estão levantando um grito contra a procedimento. Maurício, bom, tem o Gilberto aí. Fala, Gilberto, você falou antes, depois eu falo. Fica à vontade. Bom. Não, foi excelente a pergunta do Marquinho. O professor Maurício foi cirúrgico. O grande problema, a grande questão que eu vejo, ele até falou no início lá na sua introdução, que o professor Olavo de Carvalho falou, sobre a ignorância que vive a população brasileira. E o que acontece, que eu percebo muito, é exatamente o que ele falou. Primeiro que nós vivemos, por exemplo, a Polícia Militar, nós temos um regulamento disciplinar muito pesado. Nós temos um Código Penal Militar em que, por exemplo, se o furto no Código Penal comum é, sei lá, de 2 a 4 anos, 2 a 5 anos, no Código Penal Militar ele é de 5 a 10. Então, tudo para a gente é muito mais rigoroso. A própria caserna, né? As instituições militares, que tem como pilares a hierarquia e disciplina, são muito rígidas as normas e a gente segue isso exatamente como elas vêm. E como o professor bem falou, geralmente a ordem não é manifestamente ilegal, né? Seria uma causa de exclusão da culpabilidade lá na teoria tripartite do crime. Ou seja, o que a gente vive hoje é um dilema. Eu vejo muitos jornalistas, principalmente, né? Eu vejo jornalista hoje falar sobre Covid, aí o jornalista também tem que falar, ele é expert sobre segurança pública. Eu nunca vi isso. E um policial da área, por exemplo, pai do professor E, é coronel aposentado. É esse cara que tem que estar à mesa conversando, perguntando, e aí, coronel, o que o senhor acha? Porque é exatamente isso. Se você for perguntar a cada policial militar que está cumprindo essas ordens, que não são manifestamente legal, você pode ter certeza que 99%, quiçá 100%, é contra isso, porque o cara que abre o seu comércio e que tem essa ordem do Poder Executivo municipal ou estadual para poder fechar, pô, você acha que o policial vai querer prender trabalhador, tratar trabalhador, pai de família, como vagabundo? Não, cara. As pessoas chegam para mim e falam, capitão, pelo amor de Deus, eu não quero, não me escala, porque eu não quero participar disso. E é exatamente o contrário, Marquinhos. Ninguém está satisfeito com isso. Ninguém, absolutamente ninguém. Mas nesse jogo de poder, eles acabam sempre tendo a mesma retórica, né?
Exatamente isso. O policial é truculento, o policial está cumprindo ordem ilegal, que não é para cumprir. O cara não entende que quem comanda, por exemplo, a polícia militar é o governador do estado. E se o policial se negar a fazer, ele comete crime. E ele vai sofrer um processo criminal, administrativo. Eles não conseguem entender isso. Então, quem fala de segurança pública, hoje em dia no Brasil, quem está falando de, por exemplo, dessa problemática de saúde, são jornalistas que não entendem nada e que a gente sabe que segue, né, por um lado da coisa. Que vai acabar entrando, que eles sempre entram no senso comum, que o policial é truculento, que o policial não entende de leis, que o policial, né, enfim, não é um legalista. Só para ter uma noção, hoje professor Maurício, hoje aqui na Polícia Militar do Estado do Espírito Santo, por exemplo, quando há um concurso para soldado, entre 90% e 95% desses candidatos aptos à Polícia Militar, eles já são de curso, já tem curso superior ou estão concluindo. Nós temos mestres, enfim. Então, também cai por terra essa noção de senso comum do brasileiro que o policial é ignorante. Não. Só que, infelizmente, a gente vive sob a tutela de um regime disciplinar muito rigoroso. Eu só mais uma que eu queria complementar. Eu nem sabia que eu era capitão. Ainda bem que eu não xinguei os porcos, senão eu estava preso. Né? Não, Maurício, tem um outro que saiu aí que é um pouquinho mais alto ainda. Eu falei, eu sou filho de coronel da reserva, e eu sei que tem dentro um bando de gente que não presta, claro que tem em todo lugar. 1/3 dos anjos viraram demônios. Você vai dizer que não tem problema? Claro que tem, mas a maioria não quer isso. E tem um outro problema, que até você pode me dizer se é real ou não, que é o seguinte: o policial chega lá, vai cumprir a ordem. A ordem é que tem que fechar, tem que separar, tem que fazer não sei o quê. Daí chega o cidadão e quer peitar policial. Daí, vai tomar a colada do brinco, né, cara? O cara vai lá pra cumprir, é uma merda, mas eu tenho que fechar esse troço. Daí o cara vai lá, não vai. Tipo o Pincher, vai querer lá brigar com o Bulldog, vai levar mordida. Exato. O que nós percebemos, professor, é que as autoridades nesse país, por essa conjuntura em que a gente vive, as autoridades elas são levadas, né? Quer dizer, na verdade, leva-se a população, principalmente as menos abastadas, a realmente, na verdade, enfim, ao brasileiro, abastado ou não, enfim, eles sempre, dentro desse senso comum, que o policial é ignorante, que o policial é isso, que o policial né, entre aspas, pau mandado do governador, etc e tal. Então, se você, por exemplo, nós tivemos essa semana, o Marquinho e o Paulo podem atestar, nós tivemos uma ocorrência aqui em Guarapari, em que meus policiais apreenderam, acho que uns 30 quilos aproximadamente de maconha, no carregamento que estava chegando num bairro aqui de Guarapari. Quando a guarnição prendeu o traficante, e com essa carga toda de droga, o que a população local fez? Elas saíram de dentro de suas casas, mãe, parente, irmã, filha, amigo, enfim, foram para cima dos policiais para evitar que o traficante fosse preso. Falando que ele é inocente, que a polícia truculenta já chegou atirando e tal. Só que num determinado momento, o cara tentou fugir e foi para cima da policial feminina. A policial feminina, com complexidade física inferior a um homem, né? O cara, um brutamonte, o cara tentou tomar a arma da menina, da policial feminina. A policial teve que desferir um tiro, legítima defesa, porque se ele tomar a arma da menina, da policial, era uma tragédia. Moral da história: ela teve um erro na execução, né? Que ela mirou no cara, acertou o tornozelo de uma criança, o pé de uma criança. Então, outro exemplo. Certa vez eu era o comandante do trânsito de Guarapari, eu estava numa blitz, 4 horas da manhã, lei seca, e paramos, nesse horário, um cidadão que saía de uma boate aqui famosa de Guarapari, o cara completamente bêbado, ele quase atropelou todo mundo, e simplesmente ele era um filho de um grande, filho de um amigo do governador, né? E você imagina, o cara falou um monte, o cara ele não respeita, sabe? Então, quer dizer, é do menos abastado ao mais abastado. Eles querem humilhar, eles acham que eles podem humilhar quem quer que seja, entendeu, professor? Então, não há um respeito. Realmente, o professor Olavo ele tem razão, como o senhor bem disse. O país vive imerso numa ignorância profunda. E eu ouvi certa vez
O Arnaldo, não concordo muito com o Arnaldo Jabor fala não, mas certa vez ele falou que o pior dos flagelos é a ignorância. Então, o policial militar nesse fogo cruzado, tadinho. A gente fica numa situação muito complexa, muito perigosa. Até falei com o Marquinhos, eu tenho que ficar calmo, tranquilo, para poder pensar no que fazer, porque tá difícil. Tá difícil. Duas coisas que eu queria lembrar. Primeiro, o Diogo Pesce, que tem um livro com o Leonardo Jardim, o Bandido, Latria e Democídio. E para você, Gilberto, esse livro é meio que obrigatório, cara. Pois Bandido, Latria e Democídio. Esse livro Maurício? É fundamental. Pera só um pouquinho, Paulo, que tem mais uma coisa que eu quero falar. Sim. O livro do Diogo Pesce e Leonardo Jardim é Bandido, Latria e Democídio. Esse livro, cara, você vai... Depois que você terminar, me avisa para você dar um parabéns pro Pesce e pro Jardim, que são dois caras, além são dois promotores, não devendo justiça, que são fantásticos. Professor, Maurício, o Diogo Pesce vai estar aí no grupo. Mas daí já vai ficar feio, só eu que posso ser o careca do grupo. Você é o nosso careca, diferente. Mas ele vai estar dizer, além disso, do livro é o seguinte: um aspecto fundamental que a gente tem que entender da atuação política é o seguinte: é a cisânia. Cisânia é um termo fundamental. Você conseguir exacerbar todo e qualquer conflito social é um dos fundamentos da atuação esquerdista. Por isso que tem o conflito entre brancos e negros, por isso que tem o conflito entre pais e filhos, entre homens e mulheres, entre homens, mulheres e pessoal do terceiro setor. Quanto mais conflitos houver na sociedade, quanto mais dissolvida a sociedade tiver em lutas e conflitos, quanto mais cisânia houver, maiores são as chances de uma pessoa mal intencionada conseguir tomar o poder. Então, esse é mais um exemplo. Agora é a cisânia da população contra os policiais. Onde tiver chance de conflito, eles vão querer criar. É sempre isso. E é claro, qualquer eventual abuso tem que ser, obviamente, controlado e tal, mas a questão é, por que já está se tornando um senso comum social dizer que o policial é assim assado? Primeiro, a gente já tem uma tradição grande, tem toda aquela questão da época de exceção, a partir de 64, principalmente lá em 13 de dezembro de 68, com a AI-5, que daí foi quando começou mesmo a ditadura, né? A ditadura começou em 69, né? Em 13 de dezembro de 68, foi lá que começou a ditadura. Antes ainda era só um período de exceção. Então, daí já tem aquele trauma do que já aconteceu, houve um monte de abusos, um monte de erros e tal, houve um monte de acertos também. Então, a gente já vem dessa tradição, policial malvadão, daí agora coloca de novo, porque quanto mais conflito tiver numa sociedade, mais fácil você consegue controlá-la. Eu falava isso para meus alunos em sala de aula, eu falava, moçada, enquanto vocês, turma, brigarem entre si, eu vou poder reinar na sala de aula e fazer o que eu quiser. Vai ter prova surpresa todo dia, vou fazer umas... Enquanto vocês ficarem brigando entre si, não se unirem, eu vou ser o monarca supremo. Agora, se vocês estão bem organizados, se vocês têm uma coesão social, aquele subjetivo, tecido social, está realmente unido, no qual você tem os objetivos bem declarados, os meios de atingir esses objetivos bem definidos, etc., as pessoas que estão no comando, elas ficam um pouquinho mais preocupadas. Agora, quando você está macizando uma bagunça, está todo mundo ali, se tiver um pouquinho de situação de poder, vai mandar em todo mundo. Isso. Maurício, o D'Artagnan adiantou aí, né? Porque o D'Artagnan foi o nosso anjo da guarda. Gilberto, a gente está em contato lá com o PS, tá? Para ele fazer a palestra aí para a gente, a live, tá? Do Bandidolatria, tá certo? Então, você já fica atento aí. Eu também, particularmente, assim, quando chamo o Palaoro, chama colegas aí que têm afinidade com o tema, eu particularmente estou ansioso, porque é um tema que me toca também, assim, muito, muito profundamente, né? Mas o Maurício, é o seguinte, aproveitando que o Gilberto puxou a fala, essa questão dessa divisão, né, que eles exploram muito bem, o que está acontecendo um pouco, o que eu percebo, assim, por alguns vídeos de internet que chegam, né, é que, por exemplo, Gilberto, a
A maioria dos conservadores, ou os conservadores de maneira geral, eu percebo que eles têm apreço pela PM, pela Polícia Civil, entendeu? Eu sempre manifestei, inclusive, o respeito pelo policial militar, pela Polícia Civil, porque é o mínimo, né? Eles estão do nosso lado, não estão contra. A não ser uma exceção que vocês sabem que existe, que isso faz parte de qualquer instituição, né? Você tem uma banda aí que às vezes não é muito correta, mas isso não é privilégio da polícia, né? Mas o que eu percebo é que esse apreço do conservador em relação à polícia militar, principalmente pelo patrulhamento de rua, com alguns momentos que têm ocorrido aí hoje, pela própria tensão que estamos vivendo, né? Uma tensão generalizada, tá? Eu entendo, o policial já chega lá com aquela carga, aquele peso, né? Ele é a ponta de um sistema, né? E o cidadão também já ali nos cascos, né? Quer dizer, fica complicado, né? E eu percebi alguns desatinos, assim, que eu achei excessivo por parte da polícia, no sentido de pegar até carrinhos de verdura e sair. Você está entendendo? Me parece que falta um pouco também, assim, de bom senso no trato, você está entendendo, Gilberto? Isso é ruim porque uma parte da população que sempre conservadora, que trabalha, que sempre esteve do lado inclusive eles fazendo algumas espécies assim, olha, esse pau mandado que é o governador, ele vai sair, vocês vão ficar. O pessoal também já está começando a ficar meio assim, né? Eu não estou justificando, continuo manifestando meu apreço pela PM, mas é um momento de se tomar muito cuidado para que a gente permaneça junto e não criar mais uma cisania, mais uma divisão, mais uma oposição, que não vai ser boa para ninguém. Tá? Sim. Eu entendo, Paulo. A questão toda, Paulo, é o que o professor falou. A gente não conhece a gênese da situação e como é que a gente vai poder influenciar, né? O que acontece? É o que eu falei. O policial militar, a gente não conhece todos os detalhes, por exemplo, desse fato aí que você acabou de narrar, que o policial apreendeu isso, aquilo, outro. A grande questão eu pergunto a você, Paulo, se você fosse um policial militar e viesse a ordem assim, ó, Paulo, seu superior, uma ordem não manifestamente ilegal, Paulo, ó, tem um decreto do governador do estado, aquele cidadão ali não pode estar com esse carrinho aí, ou a sua mercadoria na rua, ou com sua porta aberta de sua loja, né, da sua empresa, e você vai ter que, estou te dando uma ordem, você vai ter que ir lá fechar, e se ele insistir, você vai prender ele por desacato e vai ter que levar as suas mercadorias. Pergunta para o soldado Paulo, o que você faria, soldado Paulo? Deixa eu falar então, voltar no ponto, Paulo, antes. Deixa eu voltar no ponto antes. Que foi uma pergunta que eu fiz para o professor Maurício. Essa coisa do homem instalado na realidade. Eu sei que o militar, naquele dado momento, ele está cumprindo essa ordem. Mas, vamos dizer assim, dentro da farda tem uma pessoa real e concreta. Eu sei que é muito duro para ele, é muito difícil. Eu vou fazer uma coisa em paralelo com o filme Sniper americano. Vocês assistiram? Sniper Sim. americano? O drama do Sniper? Sim. Fazendo tudo que ele faz, ele não parava de beber, por exemplo. É esse detalhe que eu vou trazer agora e deixar para vocês aí, porque eu sei que deve ser muito difícil. Por isso que eu estou do lado, faço campanha favorável, dou o meu apreço, porque para esses homens deve estar sendo muito difícil ter que cometer alguns atos que até eles mesmos... Marquinhos, posso dar um adendo? Uhum, pode. Na polícia militar, o índice de alcoolismo é muito grande. Eu mesmo já perdi um primo que era soldado justamente por esse fato. O cara não consegue achar uma válvula de escape, ele acha no álcool e acaba, né, entrando por um caminho sem volta. Ele tinha 38 anos. Nós temos vários casos, mensalmente, diariamente, de policiais afastados porque não aguentam essa pressão. Eu vou só lembrar uma coisa para tu, acho que todos aqui já viram
aquela gênese do filme Tropa de Elite, em que o secretário de Segurança do Rio de Janeiro, se eu não me engano, não, perdão, o chefe da Polícia Civil do Rio de Janeiro na década de 90, ele falava, lembra que, agora há pouco o Paulo falou, o professor Maurício falou, acerca dessa, quanto mais repartido, mais, né, tiverem dissensões dentro, por exemplo, da sala de aula dentro de um país, vamos pegar o Brasil, né? Eu lembro que ele falou o seguinte, ele falou assim, nós temos aqui no Brasil um regime de apartheid sem muro, sem cerca, que ele é mais eficiente do que o da África do Sul. E quem é que essa cerca invisível entre a população menos abastada e a mais abastada? Qual é a gênese da polícia? É essa. Então a pressão recai toda sobre nós, policiais, porque quando o conflito se desenvolve para vias de fato, para, né, perturbação da ordem pública, a gente está lá no meio. E aí? Entendeu? O Brasil vive essa dicotomia. Os policiais estão no meio disso. E tem um outro problema ainda, né? A esquerda já percebeu que dentro das corporações militares nós temos um viés, né, de direita. E ainda somos uma barreira, ou a barreira final, ou uma das finais, para que eles consigam o intento deles. Então eles querem nos destruir a todo momento. Por isso que a gente não vê uma reportagem das grandes mídias, das grandes emissoras de televisão a favor da gente. Se a gente acerta 99 e erra uma, o que vai pro ar é essa uma errada, sabe? Gilberto, você me fez uma pergunta difícil, você me colocou numa encruzilhada, né, cara? Tá? Mas rapidamente, até cerca de 35 anos de idade, mais ou menos, o Paulo era uma pessoa bem mais fria, entendeu? Uma pessoa mais fria, que poderia até ter entrado aí, não digo para a Polícia Militar, mas para a Federal, assim, pela característica, entendeu? E sempre gostei também de armas, e sempre admirei snipers. Eu acho que se eu fosse combater, eu gostaria de ser um sniper, entendeu? Até pelos muitos documentários que eu vejo. Agora, aí, Marquinhos, mas é o que eu falei. Até os 30, 35 anos, mais ou menos. Hoje. Alguém está nesse ponto na realidade, pelo amor de Deus. Não, mas veja só, você dentro de um estado de guerra, dentro de guerra, você imagine, tá? Pega a Segunda Guerra Mundial aí. Tá? A figura do sniper, eles impediram muito que os alemães conseguissem tomar determinadas posições dentro da extinta União Soviética. Isso é a realidade, entendeu? Mas vamos lá, vamos deixar isso. É uma pergunta difícil, tá, Gilberto? Eu consigo entendi o que você falou a respeito dessa pressão, eu imagino, tá? Porque o policial, ele tem na mão uma arma, ele tem autoridade, e você, na minha concepção, talvez a coisa mais difícil de se trabalhar na existência humana, para mim, é a autoridade, entendeu? Eu vejo a autoridade como uma das questões mais difíceis do ser humano administrar. Então, eu consigo entender. A questão é tentarmos, né, haver um certo equilíbrio. Eu digo isso porque você é uma pessoa que está dentro de uma corporação, é uma pessoa do bem, né, bem intencionada e que tem ascendência sobre determinados policiais, né, que podem agir de uma maneira talvez mais equilibrada também, né? Porque o desequilíbrio está vindo de cima para baixo, né? Exato. Esse é o problema. Ô, Paulo. Oi. Eu vou te fazer uma pergunta, eu sei que você sabe a resposta. Mas isso não. É simples, para não ser mais prolixo. Quem é o chefe da Polícia Militar? Quem é que manda na Polícia Militar? É o governador, né? Então, o decreto, quem impôs o decreto no Estado é o governador, não é? Sim. A ordem veio dele. E aí, cumpre ou não? É complicado. Então, deixa eu jogar minha pergunta para o Maurício. Mas, então, aquela pessoa que está dentro da farda, aquela pessoa, ela existe, é concreta. Eu entendo esse lado que vocês colocaram. Mas isso não atinge, de certa maneira, a pessoa, Maurício? O ser humano está ali dentro?
que é o policial. Eu não entendi a tua pergunta. Eu compreendo, porque como você está numa ação, o policial está numa ação, ele tem que cumprir as regras e as ordens. Minha preocupação é com aquela pessoa que está dentro da farda, que é uma pessoa real e concreta, que existe, que tem família, que tem suas coisas. Essa pessoa não é atingida em algum momento quando ele tem que cometer algum desses atos? Não tenho dúvidas, mas quem pode realmente falar sobre isso é quem vive. O Gilberto pode realmente falar sobre isso. Eu posso só dar uma opinião abstrata em relação às minhas experiências, mas no concreto mesmo, é aquilo, a gente fala com quem entende. O Gilberto pode te dizer sobre. Marquinhos, o que eu só para resumir aí, responder a sua pergunta, o que eu posso te falar é que os caras estão com o coração partido, sangrando. Tá daí. Se nós fôssemos, se todas as instituições policiais e militares do Brasil fossem alijadas da submissão ao chefe do executivo estadual, talvez a coisa fosse diferente. A grande problemática é que as polícias militares do Brasil são utilizadas para fins políticos. Se o chefe do executivo não fosse o chefe das forças policiais estaduais, talvez a coisa fosse diferente. Talvez o comandante-geral tivesse a liberdade, a discricionariedade de vamos praticar essa ação ou não vamos praticar essa ação. Só que, infelizmente, há a cadeia de comando, governador, secretário de segurança, comandante-geral, enfim. A ordem vem de cima para baixo. Mas o que eu posso te garantir é que os policiais estão com o coração sangrando. D'Artagnan? Com relação a tudo isso que foi falado até aqui, e duas imagens, e pediria que o Maurício contasse elas. Tem uma imagem que eu gosto muito, que é apresentada pelo professor Olavo, que ele apresenta um circo, né? Lá no picadeiro, o domador de leões e os leões, né? E aí a pergunta, né? Em meio a um espetáculo onde tem um homem lutando contra vários leões, né? Quem é que ganha, os leões ou o domador de leões? A resposta, nem o domador, nem o leão, mas quem monta o espetáculo. Eu penso que nós, em meio a isso tudo, estamos nessa situação. Se for levantar todas as questões que o policial que está submetido a uma hierarquia sofre, sente, e o cidadão comum que está diante de uma situação de penúria que sofre e sente, é algo bastante similar. Tem uma cena, né, que a gente encontra naquele filme lá, O Resgate do Soldado Ryan, que eu acho assim que é uma cena desesperadora e que muito bem representa um pouco essas situações extremas que nós vivemos hoje em dia. É um momento em que os soldados americanos estão indo ao resgate do soldado Ryan, eles param numa rua qualquer e, sem querer, batem contra uma parede e a parede desmorona e do outro lado está cheio de chucrute. E aí os dois lados sacam aquelas armas e apontam um para o outro. Os soldados americanos gritando, né? Larguem as armas, parem com isso. E o chucrute falando alguma coisa, mas imagino que seja isso também. Então os dois lados estão imersos num clima de pânico e histeria sem tamanho. Porque, na verdade, se olha para a forma como as pessoas estão vivendo hoje, né, todos estão imersos em algum grau de histeria. Né? E a gente exigir de parte a parte, poxa, vamos ser racionais, é algo que é bastante complicado. Né? Vou pegar aqui exemplo aqui, Reserva do Iguaçu é um município que tem 7 mil habitantes, e nós estamos tendo toque de recolher. Fim de semana teve batida, a gente está tendo lockdown, é um negócio ridículo, mas é um clima assim, de histeria que se implantou, não gratuitamente, mas sim aqueles que montaram o espetáculo, né? E estão colocando aí, né, inúmeros sujeitos que ocupam funções e papéis pessoais distintos da sociedade dentro desse espetáculo, né? Que nada mais, nada menos leva àquilo que o professor Maurício estava apontando até o momento, né? É a concentração de poder nas mãos daqueles que estão montando o espetáculo. E eu gostaria que o Maurício comentasse alguma coisa nesse sentido, que eu acho que é isso que causa uma certa agonia em todo. Que até eu comentando com a minha esposa e com meus filhos, né?
essa sensação de impotência que a gente tem diante do quadro. E em alguns momentos a gente tem, ou você beira um pouco essa sensação melancólica, noutras uma sensação de desespero. Mas eu acho que essa é a tônica que paira sobre a sociedade brasileira, né? E digo também no próprio Ocidente, o modo geral, no momento que nós vivemos hoje. Maurício, você poderia responder essa questão do D'Artagnan fazendo um fechamento para poder parar a gravação? Está ficando muito longo já. Tá bom? Liga o microfone. Duas questões. Uma é a regra de Pareto e outra é a Matthew Law, a lei de Mateus, que é a tendência da concentração do poder é inevitável. Quem mais tem poder sempre vai querer ter mais poder. Então, por isso que até o globalismo, não que ele seja inevitável, mas ele é uma consequência óbvia da organização social. Você tem maiores meios de atuação, de controle sobre a realidade, você vai ter maior poder sobre essa determinada realidade. E outra coisa que é fundamental, nós vivemos, digamos, o teatro de operações chamado mundo, ele tem uma questão importantíssima, que é um movimento revolucionário. É a mudança brusca de todas as relações sociais. É a negação da própria verdade. É o que eu estou preparando ainda para um próximo livro, que eu chamo da luta do simbólico contra o antissimbólico. O antissimbólico é o diabo, né? Dia, que é justamente separação, movimento, de separação da realidade. A realidade tem vários simbolismos. A realidade representa várias realidades. Quando a gente está falando da porta fechada, ela significa liberdade ou prisão, etc. Então, nós vivemos um mundo lotado de símbolos. E a ideia do movimento revolucionário é justamente perverter esses símbolos. Então, quem deveria ser a nossa proteção é considerado como a nossa opressão. Quem é a nossa opressão é considerado a nossa libertação. Então, o ponto fundamental é esse. O controle da sociedade existe por meio de agentes que nós não sabemos da sua existência e nós não sabemos seus modos de ação. Então, por isso que é a questão do horizonte de consciência, se saber quem é que está agindo. Nós temos um movimento político, nós temos um movimento social, porque aqui nós estamos discutindo numa normalidade. A gente pergunta, pô, Gilberto, e como que se sente o policial? Pô, e aquele problema? É óbvio, a mídia vai destacar o que tiver de ruim, porque é o movimento da cisânia. Mas a gente está discutindo muito na boa-fé. A gente está esquecendo o seguinte, tem um bando de gente canalha com um monte de poder querendo nos destruir. É uma situação de guerra, é teatro de operações mesmo, é uma questão de guerra. Então a gente tem que ter essa certeza. A concentração de poder, ela é, digamos, natural, ela é inevitável. É regra de Pareto e o Matthew Law, a lei de Mateus. Significa o quê? O mundo sempre vai aumentar os modos e os meios de determinar o comportamento alheio. E a dominação, que a gente conhecia como legal, tradicional e carismática, nós temos um movimento revolucionário no qual o próprio Brasil é apenas uma pecinha. O próprio presidente, quanto que ele está lutando para adquirir o poder? Talvez ele não tenha agido a tempo, talvez tivesse que agir diferente, mas a questão é a seguinte, existem pessoas efetivamente más que querem destruir a nossa civilização. Se a gente não tiver consciência disso e ficar apenas naquele aspecto abstrato, dogmático, do mundo bonito, do mundo maravilhoso, a gente vai perder. Tem que ter consciência do mal no mundo. Se nós queremos o bem, nós devemos odiar o mal. E para odiar o mal, nós devemos conhecê-lo. Por isso que é tão importante a reunião de todo mundo, a gente poder discutir e conversar, e até descobrir agora. O policial não está feliz em fazer isso. Mas ele vai fazer o quê? Vai para a cadeia? Quais são as opções? Ele vai discutir se aquilo é legal. Então, veja como nós mesmos aqui, no movimento conservador, no movimento intelectual conservador, todas as pessoas que estão aqui têm um certo nível de consciência altíssimo, começou o discurso com por que o policial faz isso? Por que está... Então, a gente quer que ele seja o quê? Ele é o policial, ele é o juiz, ele tem que decidir se a ordem é legal. Se não é manifestamente ilegal, vai fazer o quê? Então, essa é a questão. Nós, que queremos o bem, que é a grande maioria da população, tem que se unir, reconhecer os problemas e buscar meios de solucioná-los. Meus amigos, que coisa, hein? Maravilha! Mais uma daqueles momentos nossos de crescimento. Quero agradecer ao Maurício pela generosidade, bem como a todos vocês, mas
assim, eu só tenho somente mesmo, em cada encontro, nós temos crescido, desenvolvido e aprendendo um pouco mais, e aí anotei mais um monte de coisa para depois tentarmos caminhar, tá bom? Maurício, mais uma vez, não sei nem como te agradecer pelo carinho e a generosidade. Aí, eu vou terminar a gravação, depois eu mando para você. Eu queria terminar esse momento citando Eric Voegelin, em cima da última fala do Maurício. Não se pode enfrentar uma força satânica apenas com humanismo e moralidade. E com isso, eu me despeço de todos vocês. Boa noite a todos.